A paz do Senhor, para quem não compreende, glórias a Deus. Queridos, é uma grata satisfação podermos estar mais uma vez reunidos nessa quarta-feira, para nós darmos sequências dentro desse glorioso livro ao qual nós estamos imergidos, que é o livro do Apocalipse. Já abra aí sua Bíblia, em Apocalipse capítulo 5. Vou terminar o capítulo 4, só com um breve comentário dentro dele, e depois nós já vamos iniciar dentro do capítulo 5, mas só para os irmãos, que eventualmente não pôde estar semana passada, só para os irmãos não ficar tão perdidos. Nós falamos acerca do capítulo 2, 1, 2 e 3, acerca daquilo que irá acontecer dentro da terra, dentro da visão, da cosmovisão ao qual Deus revelou a João. Falamos sobre as 7 igrejas da Ásia Menor, onde é apresentado as possibilidades e as efetividades das coisas que irão, que já aconteceu e que vão acontecer ainda até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E semana passada nós entramos dentro do capítulo 4, aonde o João ele tem uma narrativa de uma visão acerca do arrebatamento. E a Bíblia fala, a partir do verso 1, que o anjo diz a João: escreve as coisas que depois destas, que eu já te falei, devem acontecer. Então João ele teve uma visão do arrebatamento da igreja, que eu expliquei semana passada como funciona. E dentro do capítulo de número 4 foi descrito o trono de Deus, foi descrito, vamos por assim, a sala particular do Criador, aonde nós vimos que dentro dessa sala, aonde Deus está, tem um trono, tem um mar de vidro, tem anjos voando na frente do seu trono. Existem 24 tronos que permeiam este lugar. Existe os 7 Espíritos e existe também a glória perpétua do Senhor, seja ela descrita como pedras, que simboliza a sua justiça e a sua misericórdia, e também o seu arco, o arco celeste, que simboliza a misericórdia de Deus para com toda a humanidade. Semana passada, então, nós nos detemos dentro dessas figuras. Davi, põe aí o modelo lá de novo, só para os irmãos lembrarem. Vocês lembram dessa imagem? A imagem, deixa eu fazer aqui. Onde que está o sinalzinho aqui? Esse daqui são representações dos tronos. Aí nós temos os 4 seres viventes, que é o que eu vou falar agora acerca deles. Aí nós temos o trono, que simboliza o Pai, que é o Pai, não é onde Jesus está, porque o nosso Jesus ainda está representado como cordeiro aqui. Nós temos os castiçais, que simbolizam os 7 Espíritos, e nós temos os trovões, que representam a autoridade de Deus. Aqui nessa lateral aqui, representa o mar de vidro, que simboliza a estabilidade, representa também alguns historiadores aí escatológicos falam que representa o véu do templo que foi rasgado, o que fazia a separação entre a comunhão de Deus para com o mundo era simbolizado por esse mar de vidro. Então esse mar ele é separado ao meio. Você pode ver que o trono está e o mar está separado no meio, simbolizando agora uma comunhão para com Deus. Então agora aqui dentro dessa visão, João já não está mais na terra. E tudo que nós vamos falar agora, a partir do versículo do capítulo 5, logo após que eu falar dos 4 animais, não é mais na atmosfera terrena. A nossa mente vai ter que estar ligada agora lá dentro do trono, lá dentro desse lugar aqui. E semana passada, irmãos, quem esteve aqui entendeu perfeitamente que quanto mais você aprende sobre Deus, menos as coisas dessa terra se tornam interessantes. Quanto mais você entende qual é a grandeza de Deus, menos você fica ligado às preocupações dessa terra, porque você entende o quão grande é o seu Deus e como nós temos que estar desejosos
para poder estar com Ele nesse grande e glorioso dia. Então, semana passada, nós paramos aqui no versículo de número 7. No verso 7 diz assim, no verso 6, vai. E havia diante do trono como um mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, o segundo animal semelhante a um bezerro, o terceiro semelhante ao rosto de homem, e o quarto animal semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham cada um por si 6 asas e ao redor e por dentro, e estavam cheios de olhos, e não descansavam nem de dia e nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Todo-Poderoso, que era, e o que é, e o que há de vir. Por que eu mostrei semana passada que existem algumas especulações acerca de quem são esses 4 animais? Existe a ideia de que esses 4 animais é a representatividade do Cristo, que mostra a sua bravura, o seu labor, que é o seu trabalho, mostra a sua humanidade, a sua humanização, e mostra também a sua potencialidade de ultrapassar os limites, que seria a divindade. Por que eu não concordo com essa posição? Porque aqui Jesus já está ali, então não precisa mais de uma representação de Jesus, porque o próprio Cristo já está presente naquele lugar. Então eu descartei e mostrei para os irmãos a questão dessa descarte. Existe uma outra posição, que esses animais representam os 4 evangelhos. O leão, por causa do evangelho de Mateus, que é representado pelo evangelho do rei. Marcos, representado pelo bezerro, porque o evangelho de Marcos é considerado o evangelho do servo. Nós temos o rosto de homem, que é representado pelo evangelho de Lucas. O evangelho de Lucas é representado pelo evangelho do homem. E nós temos o evangelho de João, que é representado pelo evangelho divino, que é o evangelho que representa a divindade, que é o evangelho da águia, que transpassa os limites naturais. Por que também não concordo que esses animais é representado pelos evangelhos? Porque essa interpretação ela é uma interpretação recente, ela é uma interpretação muito terrena, muito materialista, e o que nós estamos vendo aqui é algo sobrenatural, é algo que sobrepõe a ideia miraculosa de um homem. E quando nós limitamos aquilo que é divino para algo natural, ele perde a graça, ele não tem fundamento. Aí eu disse semana passada que eu acredito que a representação desses 4 animais são as características de um verdadeiro adorador. Por quê? Porque Jesus disse outra feita que o verdadeiro adorador adora o Pai em espírito e em verdade. Então, a minha forma gesticular, ou gritando, ou eu falando, ou eu batendo palma, ou eu dando glória a Deus, não simboliza necessariamente que é uma adoração verdadeira. Por quê? Porque aquilo que eu faço gesticularmente ou auditivamente é para que os irmãos vejam a minha adoração. Porque para Deus eu posso estar fazendo tudo isso, mas sendo reprovado para Ele. Porque a minha intenção interna pode estar cheia de amargura. Lembra que eu já disse para vocês como nós podemos ter ousadia de dizermos que estamos cheios do Espírito Santo, sendo que nós temos uma raiz de amargura do passado ali em nossos corações? Como eu posso falar que eu estou cheio do Espírito Santo, sendo que eu tenho tristeza, amargura e não consigo perdoar? Para os de fora, vão olhar para mim e vão falar: não, esse daí está adorando verdadeiramente. Mas Deus, que olha e sonda qual é a intenção do coração, Ele vai reprovar a minha adoração. Aí eu caio naquilo que Jesus disse: naquele dia me dirão: Senhor, mas em teu nome expulsamos o demônio, Senhor, em teu nome nós fizemos maravilhas, fizemos milagres. Mas Jesus vai olhar para nós e vai falar assim: apartai-vos de mim, porque eu não te conheço, porque você pratica a iniquidade. Então eu entendo que mesmo que eu adore para o mundo inteiro ouvir, se dentro do meu ser não tiver uma verdadeira intenção e um verdadeiro caráter de Cristo, eu posso ser reprovado pelo Criador naquele grande dia.
Então, por que eu adoto esses animais como representação de um verdadeiro adorador? Porque somente um verdadeiro adorador adora a Deus com a bravura de um leão. Por que a bravura de um leão? Você pode estar passando por aflição, você pode estar no meio da tempestade, você pode estar num terreno inóspito, você pode estar em um ambiente onde pode apavorar muitos, mas aquele que tem o sentimento de uma bravura de um leão, ele não teme as afrontas que vêm contra ele, mas ele presta adoração a Deus, independente da situação que ele esteja, porque ele adora a Deus com bravura. Aí ele rompe os aguilhões. Um exemplo que eu gosto sempre de usar é o apóstolo Paulo. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, ele fala assim, que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso excelente, um peso de glória muito excelente. Às vezes, nós olhando Paulo falar isso, a gente até fica meio assim, pô, Paulo falando, né, a nossa leve e momentânea tribulação. Irmãos, você já parou para pensar o que Paulo passou? Você já teve curiosidade para isso? Vamos ver? Abra lá em 2 Coríntios, só para você entender o que eu estou querendo, onde eu estou querendo chegar. 2 Coríntios, cadê? Se não fugiu daqui, está ali ainda. Capítulo 11, vamos ler a partir do versículo de número 23. Isso daqui é só um resumo do que Paulo passou, só um resumo. São ministros de Cristo, falam como fora de mim, eu ainda mais, em trabalho, muito mais, em açoites, mais do que eles, em prisões, muito mais, em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos 1. 3 vezes fui açoitado com vara. Uma vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. Em vigílias, muitas vezes. Em perigo de rios, em perigo de salteadores, em perigo da minha nação, em perigo dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre os falsos irmãos, em trabalho, em fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio, em nudez, além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me abrase. Se convém gloriar-me, gloriarei no que se diz respeito à minha fraqueza. O Deus de Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Você reparou que Paulo passou? Pouca coisa, não é? Ou é muita coisa que Paulo passou? Ele passou muita coisa, mas ainda assim ele falou que a nossa leve e momentânea tribulação. Oh, irmão, nossa leve, olha o que ele passou e olha só o que ele fala. Aí eu vou entender o que é adorar a Deus com bravura, independente da circunstância, independente do momento, do que eu estou passando, é eu adorar a Deus com a bravura e a característica de um leão. Que a minha adoração, que a sua adoração não seja estereótica, não seja simplesmente para os outros ver, não seja uma falsa, robusta adoração, porque eu posso estar em aflição, mas eu quero passar para os outros que eu sou forte. Não, irmão, passa para os outros a verdadeira força que está dentro de você, que é adorar a Deus independente das aflições, mas adorar a Deus com a bravura de um leão. Então Paulo nos dá uma característica como que é a adoração de um leão. Qual é a característica da adoração de um bezerro? Eu gosto sempre de fazer um paralelo. Por exemplo, se eu começo a trabalhar, o pastor Leandro vai saber bem, porque nós estamos na mesma área. Eu adquiro um trabalho, e a hora que eu estou acertando com o meu patrão,
exemplo, eu vou começar a levantar uma casa, erguer uma casa, e a casa ficou em 100 mil reais, só um exemplo. E antes de eu começar a casa, ele vem lá e já me dá os 100 mil reais na minha mão. A pergunta é: aumenta ou não aumenta a minha responsabilidade em construir a casa? Aumenta, não é? E quem tem caráter aumenta drasticamente. Eu mesmo, se eu receber antes, eu fico doido, eu nem durmo. Deus me livre, gente, se eu vou trabalhar para vocês, não me paguem antes, deixa eu acabar o serviço. Não porque eu vou receber, eu vou embora, não é isso, é porque se eu receber, eu fico doido. Aí eu hoje mesmo, saio do serviço já às 6h30. Eu geralmente, quando eu não recebo, eu saio às 4h30, aí eu vou embolando, e a hora que eu chego, eu tenho dinheiro para receber no final. Mas quando eu recebo antecipadamente, eu fico doido porque eu tenho que acabar o serviço primeiro, porque a minha responsabilidade ela aumenta com o patrão e eu tenho que fazer o serviço com a mesma qualidade que foi contratada, e é assim que funciona. E pelo menos deveria de ser assim para funcionar, porque tem gente que recebe, pega o dinheiro, vai embora e dá mau testemunho ainda, não é? Mas esse daí não é o caso. Vamos ficar com o primeiro exemplo. Se eu receber, se eu tenho caráter, então eu tenho que cumprir fidedignamente as minhas condições de cumprir o meu trabalho e entregar no prazo certo, fazer tudo o que tem que ser feito. Não é assim? Todos concordam? Alguém não concorda com isso? Acho que todos concordam, né? Então vamos lá. O que Jesus fez por nós? Eu e você éramos devedores. Éramos devedores, isso é clássico. Quem é igreja se sente devedor. Paulo ainda fala, eu me sinto devedor, ainda mesmo depois da graça, eu me sinto devedor. Nós lemos aqui hoje já, em Apocalipse 5, que Cristo comprou com o seu sangue para Deus e constituiu nações, reinos e sacerdotes para Deus. Então eu e você fomos comprados. Somos comprados. Então, o que acontece? Uma vez que eu e você somos comprados, Jesus comprou-nos e pagou o nosso trabalho ainda antes de nós começarmos. Porque o que Paulo fala lá aos Romanos? Que Deus amou e nos resgatou ainda quando nós éramos inimigos seus. Então, entendam isso. O meu trabalho, o seu trabalho já está pago por Cristo antes mesmo de eu e você aceitarmos Ele como Salvador. Então, quando eu e você formos fazer uma adoração ou formos fazer alguma coisa, já faça com a consciência de que o nosso trabalho já está pago por Cristo lá na cruz do Calvário. Então, tudo aquilo que Ele faz por nós não é porque Ele deve alguma coisa para nós. Ele faz por graça, misericórdia e abundância, não porque nós éramos merecedores, porque nós não éramos merecedores, mas mesmo assim Ele pagou a nossa dívida, nos resgatou. Colossenses fala que de alguma maneira existia uma cédula que era contrária a nós, mas Ele foi lá, rasgou-a e cravou ela na cruz, deixando bem claro: nós não devemos mais nada para ninguém, porque a nossa dívida foi paga por Cristo. Porém, todavia, quando eu e você fazemos alguma coisa, a nossa adoração tem que ser como a adoração de um bezerro, como de um servo, como de um homem e de uma mulher que adora ao Senhor com o prazer de um trabalho, porque o nosso trabalho já foi pago. Tem gente que fala assim: olha, eu já ouvi já essas piadinhas sem nexo, mas olha, se eu descobrir quem foi que inventou o trabalho, eu vou bater nele. Você já ouviu isso já? Olha, o dia que eu descobrir quem inventou o trabalho, eu vou descer o sarrafo nele. Irmãos, cuidado, porque quem inventou o trabalho foi Deus. Foi Deus que inventou o trabalho e deu ordem ainda para Adão: você labuta, você cuida disso daí, lava a terra e vigia, não deixa ninguém entrar dentro desse lugar. Foi Deus que inventou o trabalho e mandou Adão fazer ainda. Qual é o problema do trabalho? O problema do trabalho, sabe qual é? É o cansaço. É a fadiga. Porque a fadiga, ela só entrou no meio do homem por causa do pecado. Porque Deus falou: você vai trabalhar, você vai cuidar,
você vai participar de tudo e você vai ter comunhão comigo, Adão. Mas Adão e Eva, não contente ainda com aquilo tudo que tinha, eles foram lá, tomaram então do fruto, do conhecimento do bem e mal. Nesse princípio, ele então cai. Aí vem a sentença de Deus. Qual foi a sentença de Deus? Do suor do teu rosto comerás. Então, aquele que não pode trabalhar, Paulo fala, então não coma. É simples assim. Paulo, você não pode trabalhar, então não coma. Se você quer comer, então trabalhe. Porque a labuta, ela é consequência do pecado. Então, o que nos cansa não é o trabalho, o que nos cansa é o pecado. O que fadiga, o que é ruim é o cansaço. Então, quando você trabalha agora como uma nova criatura e faz a tua adoração, o teu serviço a Deus com o prazer de um trabalho, sabendo que a tua remissão já foi quitada, você se torna então um verdadeiro adorador. O terceiro animal é como o rosto de homem. O que significa o rosto de homem? Significa racionalidade. Prestar um culto ao Senhor como um sacrifício vivo, fazer um culto racional. Irmãos, entenda uma coisa, pelo amor de Deus, a nossa fé não é ilusória e nem irracional. Não existe uma fé. Olha, gente, tem gente que coloca, desculpa a minha expressão, bigado na cabeça com forma de fé. Para com isso. Tem um monte de gente endividada hoje aí, sabe por quê? Porque comprou pela fé. Irmão, para, pelo amor de Deus, não mistura uma coisa. Fé é uma coisa, irracionalidade é outra, e vozinha da cabeça achando que é a voz de Deus é outra ainda. Porque tem muita gente que tem duas vozes na cabeça. Quem tem duas vozes na cabeça que levanta a mão? Eu tenho. Tem duas vozes na cabeça, às vezes eu tenho que ter umas 5 aqui, porque eu tenho que ficar brigando com elas aqui. Fala, não, você sai para lá, não, você não vai para cá, vai para lá. Porque tem um monte de voz aí, que você decidir qual é a voz de Deus, às vezes dá trabalho. Porque a nossa natureza quer fazer para ontem, quer fazer o nosso jeito. Irmãos, acredita, 99% das vezes a vozinha que está na tua cabeça não é de Deus, é de você mesmo. É do seu desejo. É da sua vontade. Aí você vai lá e compra, ou gasta, ou adquire, achando que foi Deus falando, e você foi lá com o seu próprio desejo. Aí cria-se uma dívida. Aí depois vem um culto mais pedido que agradecer. Vem um culto mais esperançoso para receber nessa vida do que a esperança eterna. Aí vem no culto e não recebe aquilo que veio para buscar, aí sai frustrado, aí depois se desvia, aí depois se desanima. Sabe por quê? Porque acredita que a fé é irracional. Um verdadeiro adorador adora ao Pai com inteligência, com sabedoria, porque um culto é um culto racional. Quando você levantar a mão e dizer glória a Deus, você tem consciência do glória a Deus que você está dando. Não é ao ar, não é ao vento, não é essa baderna que o povo está fazendo aí para fora, não. Cultuar ao Senhor é cultuar com sabedoria, é que nem fazer uma verdadeira adoração com o rosto do homem. Eu e você somos o que? Imagem e semelhança de Deus. Essa daqui é a ideia do rosto de um homem, é adorar a Deus com sabedoria, com discernimento, porque adorar a Deus é adorar com fé, mas o que é fé? Se alguém te perguntar o que é fé, você sabe o que é a definição de fé? Ou você vai saber, vai falar assim, não, é eu adorar a Deus sem perguntar nada. Não, isso daí é ignorância. Como assim? Eu sirvo um Deus que se relaciona comigo como pai, que fala assim, ó, pede que eu te dou, bate que eu abro, e que na hora que eu mais preciso perguntar para ele, para eu ter entendimento daquilo que eu estou passando, eu não posso perguntar. É questiona ou adora? Como que é o hino vai falar? É isso, né? Questiona ou adora? Não, pera lá. Vamos começar um culto de entendimento aqui. Eu questionar a Deus com forma arrogante é arrogância. Se meu filho chegar em mim
e me questionar pode ser qualquer coisa. Com arrogância, dependendo do temperamento que eu tiver, ele vai tomar até uma secada, vai tomar uma açoite. Por quê? Não vem com arrogância não, que vai tomar também. Arrogância, ninguém suporta arrogância. Você suporta um arrogante? Ninguém suporta. Então, se você chegar para Deus questionando a tua dificuldade com arrogância, você vai tomar uma açoite e talvez vai tomar até um silêncio que é pior do que uma açoite. Porque o silêncio de Deus, às vezes, é ser considerado como bastardo. Porque a Bíblia fala, se está sem disciplina, cuidado, porque Deus corrige o filho que ama. Agora, eu perguntar a Deus o porquê eu estou passando por certa situação, perguntando no sentido de querer entender aonde eu posso tampar a brecha, aonde eu posso melhorar, como eu posso adquirir um estágio avançado de conhecimento acerca da situação que eu estou passando, isso é saudável. Isso se torna relacionamento, isso se torna comunhão. Nós falamos de Jó. Quantos já leram o livro de Jó aqui com sinceridade? Vocês que leram, responda para mim. Jó ficou calado em todo o seu período? Claro que não, é o livro que tem mais questionamento dentro da Bíblia. 42 perguntas Jó fez. E quantos capítulos tem? 48. Não, mais de 80% do livro é questionamento e pergunta para Deus. E Deus deixou de responder a Jó? Não. Jó estava querendo entender o que ele estava passando. Por isso que ele perguntava. Ele estava mostrando a sua humanidade ao fato de ele poder se questionar também se ele está fazendo alguma coisa má. Só que ao mesmo tempo que ele entendia, ele adorava. Ao mesmo tempo que ele estava sendo acusado, ele respondia. Ao mesmo tempo que ele não estava entendendo, ele confiava. Isso foi tão agradável a Deus que chegou no final, Deus mostrou além daquilo que ele precisava. Deus deu para Jó muito mais do que ele tinha quando ele começou. E eu faço uma pergunta aqui para vocês. Abre um parênteses aqui dentro de Jó, porque eu sempre gosto dessa passagem. Deus devolveu tudo em dobro para Jó, não devolveu? Jó perdeu os bois, perdeu as ovelhas, perdeu os camelos, perdeu as coisas. Deus devolveu tudo em dobro, não devolveu? A minha pergunta é: por que Deus então não devolveu 20 filhos para Jó? Não tinha que devolver 20 filhos se Deus devolveu? Nós falamos, você não, Arthur. Deus fala, Deus devolveu tudo em dobro para Jó. Tudo em dobro. Mas quando chega nos filhos, Deus só devolve mais 10. Por que não devolveu 20? Sabe por quê? Filho de crente fiel não morre. Os filhos de Jó não morreram. Eles simplesmente voltaram para a glória e vivos estavam. É nós que temos um conceito de morte nessa terra. O que Jesus veio falando? Ainda que esteja morto, viverá. A morte para a igreja não é morte, é uma passagem. Por isso que é bom aos olhos do Senhor a morte de um justo, de um santo. Quando os filhos de Jó era santificado por ele, olha a importância dos pais na vida do filho. Os filhos de Jó eram santificados por ele. Então, quando é uma clara evidência de que todos os filhos de Jó, nenhum deles se perderam, todos eles foram salvos. E por os filhos serem salvos, então não havia necessidade de dar dobro dos filhos, porque aqueles filhos não se perderam, aqueles filhos simplesmente voltaram para casa. Porque de lá nós saímos e de lá tornaremos a voltar. Então Jó, ele recebe então de volta, ou na verdade ele recebe só mais 10, completando também os 20. Então Jó não perdeu os 10 filhos, ele simplesmente ganhou mais 10, totalizando os 20 filhos também. Tá? Fecha parênteses, é que eu queria falar sobre esse assunto também. Vocês sabiam disso? Tem algumas pessoas que sabiam, glória a Deus por isso. Então, voltamos aqui então. Então, adoração com o rosto de homem é adorar a Deus com racionalidade, prestar um culto com inteligência,
sabendo aquilo que você veio. O que você veio fazer aqui nessa noite? Você veio ouvir a palavra. Irmãos, entendam que esse culto Deus recebe como se fosse o maior culto da eternidade, porque nós estamos aqui com sinceridade querendo aprender acerca da palavra dele. E todo aquele que está no culto quer... Sabe quando eu falei isso já e eu vou repetir só para cravar? Quando é que eu tenho reverência à palavra do Senhor? É quando eu fico de pé ou quando eu fico sentado? É quando eu quero entendê-la. Sentado ou de pé, a reverência não tem validade nenhuma. Se o pastor estiver lendo aqui a palavra, ele está aqui, lendo, lá. Só que aí na nave da igreja, ou sentado ou de pé, eu estou conversando, eu estou mastigando chiclete, eu estou com o pensamento em outro lugar, você está irreverente à palavra. Você não teve reverência à palavra. Se eu estiver sentado, querendo entender a palavra, eu estou com irreverência à palavra, porque eu quero aprendê-la e quero entendê-la. Se eu estou de pé e estou querendo entender e aprendendo, eu estou reverente à palavra. Se for assim, quando eu estiver em casa, se eu estou em reverência à palavra só quando eu estou de pé, então quando eu estiver em casa eu tenho que ler ela de pé também. Não é? Qualquer outro lugar eu sempre vou ter que me colocar de pé para ler a palavra, porque eu vou ter que ter reverência. Pastor, então por que nós nos colocamos de pé? Liturgia. É só uma liturgia. Ou eu sentado ou eu de pé, o que manda é a minha intenção em querer ouvi-la. Porém, quando se coloca de pé, queira ouvi-la. Se o pastor não falou nada, fica sentado. Não precisa se colocar de pé. Como o pastor, quem tem que ficar de pé é o que vai ler aqui em cima. Essa é a ordem. Quem vai ler é o que fica de pé. Porque na escola dominical, quando nós estamos na escola dominical, quando vai fazer a leitura, quem vai ler não fica de pé? E depois senta? Porque quem vai ler fica de pé. E quem não vai ler pode ficar sentado. Essa daí é a ordem, tá? Mas a nossa liturgia assembleiana dá a entender que nós precisamos todos nos colocar de pé com a leitura. Tá? E que agora muda a regência, então vai mudando para lá, vai mudando para cá. É uma instabilidade nisso. Mas tenha consciência, sentado ou de pé, você só foi reverente à palavra quando você quis entender ela. No caso ao contrário, não virou nada. Tá bom? O quarto animal, como águia. Por que como águia? Que passa as nuvens, é uma barreira, uma limitação. E a águia é conhecida porque ela transpassa as nuvens. Então a nossa adoração de um verdadeiro adorador, ela tem que passar as barreiras até a chegada da glória. Porque o céu espesso de nuvens, você não consegue ver o sol, mesmo sabendo que ele está lá. Você pode até ter uma noção de onde ele está, mas dependendo, esses dias não tivemos um fechamento aqui de tempestade, ninguém sabia de nada, tudo escureceu rápido. Geralmente acontece isso. Uma águia, ela tem condição de passar acima das nuvens, e acima das nuvens ela vê o quê? O sol brilhando. Então a nossa adoração, a nossa convicção, ela tem que transpassar dessas nuvens e fazer ela chegar até a glória do Senhor. Como eu faço isso? Adorando a Deus em espírito e em verdade, com uma característica, reconhecendo a sua pequeninosidade, reconhecendo a sua falidade, reconhecendo que nós somos miseráveis, que nós só somos comprados, só estamos aqui porque fomos comprados, e pelo privilégio de sermos comprados, nós temos hoje a bravura de um leão, nós podemos adorar o Senhor com o prazer de um trabalho, com a racionalidade de um homem, e acima de tudo, fazer ela passar por cima das nuvens até a glória do Senhor, tá bom? E por que eu tenho certeza que esses quatro seres viventes representam a fisionomia de um verdadeiro adorador? Por causa do versículo 8, olha lá o versículo 8. E os quatro animais tinham cada um por si 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansavam, nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso, é aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. O que é isso? É uma doxologia, é uma adoração incessante,
permanente. Então a característica desses 4 seres viventes está onde? Em sua adoração, que representa então a adoração verdadeira, a adoração que agrada ao Criador. Tá? Então, depois desses 4 animais, o verso 20, o verso 10, vai falar assim, para nós encerrarmos esse quadro. E os 24 anciões prostraram-se diante do que estava sentado sobre o trono, e o adoraram, e que vive para todo sempre. E lançaram as suas coroas diante do trono, dizendo: digno és o Senhor de receber glória, honra, poder, porque tu criastes todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Então aqui o capítulo 4 nós encerramos com adoração master, se assim podemos dizer, com a adoração completa, com a essência da adoração, porque os 24 anciões está representando a antiga aliança, está representando a nova aliança, que é o Antigo e o Novo Testamento, está representando a igreja, está representando os profetas, os patriarcas. Esses 24 anciões está representando toda todo o império criado por Deus, e eles não se gloriam de fazerem parte disso. O que eles fazem? Eles tiram a sua coroa e lançam diante de Deus. Isso me faz lembrar a semelhança do que Cristo vai fazer no último momento. Eu vou dar um spoiler lá no capítulo 22 agora. Abra aí em 1 Coríntios 4, do verso 12 ao verso 15. Olha só o que está escrito lá. 1 Coríntios 4, capítulo 12, diz assim, e nós afadigamos. É esse, não? É 2 Coríntios. É 1? Não, é 2 primeiro. Põe o segundo. É esse daqui mesmo. Não. Peraí que fugiu daqui. Deixa eu ver se é isso mesmo. Talvez eu marquei errado aqui. Acho que a segunda foi tudo mesmo. No Coríntios que fala da ressurreição do corpo. Aqui não. Primeira foi isso. Me ajuda aí, gente, onde que é? Não, esse texto é muito importante. É 1 Coríntios 15, 28. É que eu olhei em outro lugar. 1 Coríntios 15, 28. Olha lá o que está escrito. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Olha só o que o texto está dizendo. O texto está dizendo o seguinte: nossa, o relógio estava parado, gente. Eu estou olhando bem, eu estou vendo, tem tempo ainda, né? Eu estou aqui, tem tempo, eu estou tranquilo. Nossa, gente, então não vai dar para apresentar no capítulo 5, não. Eu estou olhando no relógio e falei assim, cara, esse relógio não passa. Meu Deus do céu. Ah, eu falei, o relógio está me ajudando hoje, ele parou, né? Vai dar tempo de falar tudo. Meu Deus do céu. Olha o paralelo. Olha o paralelo aqui. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, sujeita a quem? Ao Cristo. Quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas a Cristo, ao Jesus, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou. Imagine a cena comigo. Imagine aqui comigo. Suponhamos que eu sou Jesus agora. Eu sou Jesus. Todo o universo. Nós não estamos falando agora só da criação terrena. Nós estamos falando de todo o universo. Céu, criação celestiais, terreno, os que estão na terra, os que estão debaixo da terra, os que já morreram, os que reviveram, anjos, arcanjos, todas
Cristo virará e se sujeitará ao Pai. Irmãos, Jesus, ele sempre fala o seguinte: eu não falo de mim mesmo, mas eu falo do meu Pai. Jesus está mostrando aqui o seguinte, que o Pai é maior do que ele. E isso daí aos ouvidos de muita gente é heresia. Mas o próprio Jesus fala isso. Ele fala: o Pai é maior do que eu. Mas Jesus não é Deus? É. Não é da mesma essência do Pai? É. Não é cordeiro juntamente com o Pai? Sim. Mas Jesus sentou no trono do Pai? Não. Jesus sentou à destra do Pai. Esse Jesus que nós estamos falando aqui agora, dentro do Apocalipse, é um Jesus que está à destra do Pai. É um Jesus que todos se sujeitarão a Ele, e Ele mesmo se sujeitará a Deus. Agora você está entendendo por que Ele é um intercessor? Lembra quando Ele falou assim? Que ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém tem acesso ao trono. Nós pedimos a Deus em nome de Jesus. Por isso que não é em nome do Pedro, não é em nome de Maria, não é em nome do pastor Wellington, não é em nome de Padre Cícero, não é em nome de pastor nenhum, é em nome de Jesus. Todas as nossas orações, as nossas petições têm que ser em nome de Jesus, porque o mesmo Jesus se sujeita ao Pai, e o Pai, por amor de Cristo, Ele nos concede aquilo que o Filho levou a Ele. Irmãos, isso daqui é tremendo, isso daqui é surreal, quando nós entendemos que esses 24 anciões, e agora eles já estão com o corpo glorificado. Esse momento aqui, irmãos, eu e você estará lá, viu? Esse momento aqui, de se dobrar e jogar as coroas aos pés de Jesus, eu e você estaremos lá. Eu e você estaremos lá. Isso daqui, eu estou falando, estou narrando para vocês, é a esperança da igreja. É o que eu e você estamos aqui hoje esperançosos, de que se Jesus nos arrebatar agora, eu e você, estaremos nesse exato momento, sabe aonde? No tribunal de Cristo. E lá dentro do tribunal de Cristo receberemos então os nossos galardões. E depois dos galardões, eu e você entraremos nas bodas do Cordeiro. Entraremos nas bodas do Cordeiro. E quando entrarmos nas bodas do Cordeiro, nós entraremos então no capítulo 5. Pô, o relógio me enganou. Foi vocês com o relógio, foi ele que me enganou. Porque eu queria já entrar no capítulo 5. Porque o que acontece? Dentro do capítulo 5, agora nós vamos chorar como João chorou. O capítulo 5 não fala que João chorava muito, porque não tinha quem era digno de desatar os 7 selos. Aí o anjo forte chega e fala assim: calma, João, não chore, porque este é digno de desatar os 7 selos. A pergunta que eu faço é: aonde está o cordeiro que João não tinha visto ele ainda? Porque olha só para já dar uma adiantada para a semana que vem, verso de número 3: e ninguém no céu, na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro e nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir os livros, nem de ler e nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chore, eis o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. A minha pergunta é: aonde estava o cordeiro que João olhou no céu, olhou na terra, olhou debaixo da terra e não tinha visto o cordeiro? Aonde estava o cordeiro? Não vou deixar vocês curiosos não, hoje eu vou falar, só para nós encerrar, tá? Fazer aqui semana passada. Quantos acreditam
que Deus mora no céu? Quantos acreditam que Deus mora no céu? E se eu falar para vocês que Deus não mora no céu? Vocês vão me tacar pedra? Não, acreditar não, aqui já não quero tacar pedra, não. Irmãos, ó, pastor, é loucura isso? Não, é Bíblia, simples. Abre aí, Salmo 113, verso 6. Salmo 113, verso 6. Volta para o 5. Quem é como o nosso Senhor, Deus, que habita nas alturas? Opa, não falou céu, falou alturas. Que habita nas alturas, o qual se inclina para ver o que está nos... aonde? E na... Opa, então pera lá. Se eu me inclino para ver o que está no céu, então quer dizer que eu não moro no céu. Eu estou me inclinando para ver o que está no céu, na terra e debaixo da terra. Então, se eu me inclino para ver o que está acontecendo, é sinal que eu não estou ali, eu estou fora daquilo ali. Não convenceu ainda? Então vamos lá. Aonde Deus estava quando Ele criou céus e terra? Acima dos céus. O céu é criação de Deus. Céu é criação de Deus. Deus não habita em nada que é criado, Ele está além da criação. Tudo subsiste por causa do seu poder. Não é o que nós lemos aqui agora? Digno é o Senhor de receber a glória, a honra, o poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade foram criadas. Deus é eterno? Deus não é eterno, porque Isaías fala que Ele é Pai da eternidade. Foi Ele quem criou a eternidade. Irmãos, sabe por que eu estou falando isso daqui? Só para vocês entenderem o tamanho do nosso Deus. O nosso Deus, Ele não se limita àquilo que nós achamos que Ele é. O nosso Deus é muito maior do que aquilo que nós achamos. O nosso Deus está acima do céu. Ele se inclina para ver o que está na criação, só que ao mesmo tempo, Ele se diminui tão que cabe dentro do nosso ser. O Deus que é tão grande que nem o céu do céu pode conter a sua glória, Ele se diminui e habita dentro do nosso ser, ao ponto de Paulo falar: vocês não sabem que vocês são templo do Espírito Santo e que o Deus Todo-Poderoso habita dentro de vocês? Irmãos, existem textos que falam que Deus mora no céu, eu sei disso, só que são textos que trazem para o seu contexto, mostrando que nós só vemos aquilo que queremos ver, mas quando nós olhamos um texto desse, que mostra além daquilo que nós imaginamos, nós começamos a temer um pouco mais do nosso Deus. O nosso Deus, Ele não se limita àquilo que eu acho que Ele é. O nosso Deus criou todas as coisas. E a Bíblia fala lá em Apocalipse 22 que o céu e a terra se enrolarão como um papel. E aonde está o nosso Deus? Acima de todos os céus. A habitação do Senhor é além daquilo que nós sabemos. Sabe por que isso me regozija a alma? Porque a Bíblia nos garante que nas bodas do Cordeiro nós podemos entrar nas mansões do Senhor. Irmãos, você acha que ter uma mansão aqui nessa terra é coisa boa? Agora imagine poder entrar onde Deus habita. Os segredos obscuros que nós não sabemos serão revelados. Tudo aquilo que às vezes nós especulamos e achamos que é verdade, naquele glorioso dia, João fala. Olha lá o que diz em João, e eu encerro aqui. Cadê? Verso 3, 1 João 3:1. Vede com grande caridade nos tem
Pai, que fôssemos chamados de filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Oh, irmãos, esse tipo de mensagem só não anima quem é aquele que não é filho de Deus, porque é o que João está falando aqui. Aquele que está no mundo está pouco chilichando com essas verdades, mas para aquele que é filho de Deus, não vê a hora de ver Ele como Ele é, porque 10, 20, 30 mil, 1 milhão de anos aqui nessa terra é muito pouco comparado à eternidade que nós teremos com o nosso Salvador. Amém, meus irmãos? Que o Deus do céu possa continuar abençoando os irmãos, dando-lhe graça e paciência e ânimo para estar sempre entendendo e compreendendo qual é a palavra do Senhor. Irmãos, de verdade, me desculpa, eu queria ter entrado no capítulo 5, mal fiquei preso ali no relógio e ele foi me enganando, então não deu tempo de nós entrarmos dentro do capítulo 5. Querendo Deus, semana que vem eu já vou ganhar mais tempo, porque eu já expliquei a primeira parte. Vocês entendendo essa primeira parte, as demais coisas dentro do capítulo 5 fica muito mais fácil para nós compreendermos, porque nós vamos entender agora qual é a força. Entramos na segunda parte. Primeira parte, 7 igrejas, 7 selos. Aí a hora que nós acabar os 7 selos, nós vamos entrar nas 7 taças. Lembrando que tudo isso que nós vamos falar que vai acontecer aqui na terra, eu e você, em nome do Senhor Jesus, estaremos na glória e não participaremos desse selo, porque ai daquele que participar desses selos e participar dessas taças que serão derramadas aqui na terra. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Então, sempre amanhã, escola, oração, ensino com os nossos jovens. Sexta-feira, escola bíblica noturna. Não perca, teremos um professor novo aqui na sexta-feira. No sábado, trabalho e vamos estar fazendo o culto ali na praça. Tá? Então, sexta-feira, no sábado, a partir das 19 horas, os irmãos que estiverem disponíveis, que puderem estar, vão lá. Se tiver só 2, 3 também, vai estar tocando lá e vão gritar. Mas se tiver uma multidão, vai chamar muita atenção, e o nosso foco é que a vizinhança repare que a igreja não está na inércia, porque a Bíblia fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Porta simboliza o quê? Inércia. Quem é que está parado? Não é a igreja, é o inferno, porque o inferno está segurando a porta, não é isso? Por que as portas não vão prevalecer? Porque a igreja vai avançar e derrubar essa porta. A igreja avançando e derrubando essa porta, o nome do Senhor é glorificado, porque levamos a eternidade a esse mundo. Então, sábado, estaremos lá então, louvando, e a hora que Deus achar por bem, abrirei a Bíblia lá, os irmãos abriremos a Bíblia e proclamaremos a palavra do Senhor para a glória do Deus Todo-Poderoso. Domingo pela manhã, oração com os pré-adolescentes, e teremos também uma caminhada que o pastor Sérgio está organizando lá na sede. Quem puder e quem tiver condição de estar participando também, sairá a partir das 10h30 lá da sede. Então vamos percorrer a cidade, orando e abençoando a cidade. E à noite, um glorioso culto com os nossos pré-adolescentes. Chegou o grande dia, hein? O dia esperado chegou. A partir das 18 horas, nós estaremos todos juntos aqui para, juntamente com eles, glorificar e exaltar o nome do nosso Criador. Sendo assim, nos colocaremos de pé mais uma vez. Vamos estar fazendo mais uma oração e agradecendo a Deus e pedindo para que Ele nos leve em paz. Pastor Leandro, ore por nós. Amém, irmãos, com a paz do Senhor também. Vamos orar e agradecer a Deus, soberano Deus eterno Pai, Deus de bondade, amor, graça, justiça. Pai, em teu nome, Senhor.